Meus amados irmãos, queridos ouvintes, a paz do Senhor Jesus, tudo bem? Meus queridos, hoje aqui iniciando um novo trabalho, um trabalho que o Senhor colocou no meu coração, onde eu estarei trazendo uma pessoa convidada para estar trazendo uma palavra, um testemunho para abençoar a sua vida e para edificar a sua fé. E hoje a nossa convidada é a serva do Senhor, a missionária Thaís Macedo. Eu conheço ela, já tive o privilégio de assistir às suas pregações. É uma verdadeira serva do Senhor, uma mulher que o Senhor tem usado em suas mãos poderosamente. Fique com esta palavra, eu tenho certeza que Deus falará ao seu coração. A paz do Senhor, missionária Thaís Macedo, eu quero deixar aqui uma palavra que se encontra no capítulo de número 18 do livro do Gênesis, versículo de número 14, a parte A desse versículo, que diz assim a palavra do Senhor: haveria coisa alguma difícil ao Senhor? A palavra do Senhor vai dizer que este é um diálogo entre Abraão e os 3 anjos ali que apareceram a Abraão. A palavra do Senhor vai dizer que quando Deus chama Abraão, Deus já faz uma promessa, firma ali com Abraão um pacto. A palavra pacto significa que Deus firma compromisso, que Deus assume responsabilidade. A palavra pacto significa que há uma promessa de Deus para com Abraão. E a Bíblia vai dizer que Abraão, ele então obedece, ele sai do meio da tua parentela, ele pega a tua esposa, ele pega ali tudo aquilo que ele tinha, ele sai ali daquela terra, do seu conforto, do aconchego da sua família e começa não só a servir, mas também a obedecer Jesus, a obedecer Deus em tudo quanto Deus ali lhe ordenava. E a palavra do Senhor vai dizer que esse pacto, esse firmamento que Deus fez ali com Abraão, este propósito, esta responsabilidade, este compromisso que Deus assumiu para com Abraão, começa quando Deus diz a Abraão que Deus vai fazer dele pai de nações. A palavra do Senhor diz que Abraão, ainda Abrão, ele sai do meio da tua parentela por obediência, por ter ouvido a voz do Senhor. E passado algum tempo, no capítulo de número 18, Abraão, ele recebe, ali a visita de 3 anjos. Abraão recebe naquele momento aquela visita, e Abraão, ele demora um pouquinho a entender quem eram aqueles homens. Ele demora a entender o que é que aqueles homens e quem eram eles, o que é que eles tinham vindo fazer ali, quem eram eles. Aqueles homens, segundo os estudos bíblicos, vão dizer que era uma teofania, uma aparição mesmo de Deus ali, Deus teve realmente um particular, Deus esteve ali mesmo com Abraão naquela tenda, juntamente com 2 anjos. E a palavra do Senhor, ela vai dizer que Abraão ali apressou-se em ter com Sara, em pedir para que ela amassasse ali alguns pães, para que ela fizesse alguns bolos. Abraão ali, ele deu vacas, ele deu vitela, ele convidou aquele povo ali, como um bom anfitrião, ofereceu banquete, ofereceu ali todos os cuidados que um bom anfitrião poderia oferecer ali as suas visitas. E a palavra do Senhor vai dizer que Abraão, quando ele entende quem eram aqueles homens e o que eles estavam a fazer ali, Abraão então para ouvir. E novamente, ao reforço dessa responsabilidade de Deus para com Abraão, há um reforço desta promessa, deste compromisso que Deus tinha firmado com Abraão, quando Deus chama a Abraão, que ainda era Abrão, lá na sua terra, no meio da sua parentela. E Deus vai dizer para ele que ele teria um filho e que ele seria pai de nações. A palavra do Senhor vai dizer que o Senhor pergunta ali, aonde está Sara, tua mulher? E a palavra do Senhor diz que ela estava ali, na tenda. E a palavra do Senhor diz que ela estava ali a ouvir tudo aquilo que estava acontecendo.
E Sara, quando ela ouve que ela seria mãe, ela ri. Mas eu creio que Sara ri não é porque Sara não acreditava em Deus ou nas suas promessas, mas era porque Sara, ela olhou brevemente para a sua situação, né? Humanamente falando, ela olhou para ela, e a palavra do Senhor vai dizer que antes de que o Senhor falasse, o próprio escritor escreve aqui que ela já era uma mulher avançada de idade, né? E que Abraão também. O versículo de número 11 vão dizer que Sara e Abraão já eram velhos e adiantados em idade, e que Sara já havia cessado o teu costume das mulheres. Sara, ela olha para a tua individualidade. Sara, ela olha para aquilo que os olhos dela conseguem ver naquele momento. E apesar dos ouvidos de Sara estarem ouvindo que ela geraria um filho, ela olha para a sua individualidade, para aquilo que ela enxergava. Mas a palavra do Senhor vai dizer que Sara, quando ela ri, o Senhor brevemente repreende ali Sara, mas ele tem logo um diálogo com Abraão, e ele diz para Abraão: haveria alguma coisa impossível para o Senhor? E Sara, antes desse versículo, ela diz: na verdade, gerarei eu ainda, havendo já envelhecido? E aí Deus diz para Abraão: haveria coisa alguma difícil ao Senhor? E mais embaixo Deus ainda vai completar dizendo: ao tempo determinado, tornarei a ti por este tempo de vida, e Sara terá um filho. A história nós bem conhecemos, sabemos que Sara, ela ali deu a sua serva para que Abraão ali pudesse ter o seu filho, mas Sara atropelou ali a promessa do Senhor, e a palavra do Senhor, ela vai dizer que Sara, ela começa a entender que o Senhor, ele não vê idade, que o Senhor, ele não olha para a sua individualidade, que o Senhor, ele não vai olhar para aquilo que você está passando no momento, que o Senhor não vai olhar para a situação em que você se encontra, mas ele vai fazer uma pergunta para mim e para você: haveria coisa alguma difícil ao Senhor? No livro de Romanos, capítulo de número 4, versículo de número 17, Abraão é descrito no capítulo, de número 17, quase que inteiro ou inteiro. Abraão é descrito pela tua fé. E o que me chama a atenção é que a palavra do Senhor, no capítulo de número 4, no livro de Romanos, no versículo de número 18, diz assim: o qual em esperança creu, contra a esperança, que seria feito pai de muitas nações, conforme o que fora dito: assim será a tua descendência. Ora, o qual em esperança creu. Esperança significa esperar. E Abraão, ele esperou em Deus. Ele teve ali a tua esperança depositada num Deus que chamou ele, tirou ele do meio da tua parentela e sustentou ele em cada passo que ele dava. No versículo de número 17 do mesmo capítulo do livro de Romanos, capítulo de número 4, vai dizer que por pai de muitas nações te constituí, perante aquele no qual creu, a saber Deus, o qual vivifica os mortos e chama as coisas que não existem como se já fossem. Deus estava dizendo que ele trouxe à existência na vida de Abraão e da tua família aquilo que nem sequer existia. Abraão e Sara já eram velhos, já eram avançados em idade, mas Deus não olhou para a individualidade, particularidade da idade dos dois. Deus somente olhou e disse: eu sou Deus e não há nada impossível que eu não possa fazer. A palavra do Senhor, os estudos mais especificamente vão dizer que foram 10 anos de espera por Isaac. Mas a palavra do Senhor não voltou atrás vazia. E aquele dia, aquela hora marcada, o Senhor fez com que Abraão conhecesse Sara e Isaac fosse gerado. O que eu quero dizer para você que me ouve através desta palavra
Eu não conheço a tua história, eu não sei o que você tem passado, eu não sei qual é a tua individualidade. Eu não sei aquilo que você tem olhado para você e tem dito, Deus, para mim é impossível. Mas nesta hora, neste momento em que você está ouvindo, ouça o Senhor te dizendo, haveria algo impossível para Deus? O que é impossível para você? O que você tem olhado? Qual é a individualidade da tua vida que você tem olhado e dito, Senhor, para mim não tem mais jeito, para mim não dá mais, para mim tá difícil. Os meus olhos, a minha incredulidade, muitas das vezes, não é porque eu não creio no Senhor, mas é porque essa situação parece tão impossível que eu não consigo crer que eu vou conseguir passar por ela. Mas nesta noite, nesta madrugada em que eu clamo, em que eu oro, em que o Senhor coloca no meu coração esta palavra, a qual o Senhor ministrou no meu coração, eu digo e repito, tem alguma coisa impossível que o teu Deus não possa fazer? Porque o Senhor, Ele é fiel para trazer à existência aquilo que nem existe. Então, se há algo impossível na tua vida, se há algo que a tua individualidade tem olhado e dito, Senhor, para mim é impossível. O Deus do impossível está olhando e dizendo, não há nada impossível que eu não possa fazer. Ele é Deus que cura enfermidade, levanta o homem do monturo, muda história, reescreve história, entra na UTI, levanta, ressuscita o morto, traz saúde aonde não tem. Ele é Deus que abre porta, Ele é Deus que entra aonde nós não podemos entrar. Não há impossível para o nosso Deus. E aquilo que nem existe, Ele traz à existência. Mas nós temos que saber esperar e colocar a nossa confiança em Deus. Abraão, ele firma um pacto com Deus. No momento que Deus faz um pacto com ele, no momento que Deus olha para Abraão, que Deus firma com Abraão um compromisso, no momento que Deus assume uma responsabilidade com Abraão, Abraão também firma esse compromisso, Abraão também assume essa responsabilidade, quando ele, no meio de um povo incrédulo, decide acreditar na chamada de um Deus que ele ia ainda conhecer na intimidade. Abraão começa obedecendo, Abraão começa crendo, Abraão começa acreditando que aquela voz que ele tinha ouvido não era qualquer voz, era a voz do Deus do impossível. Então creia que o Deus do impossível, ele está indo ao teu encontro dizendo, não há nada impossível que eu não possa fazer. Amém? Fica com esta palavra, em nome de Jesus.